Fala pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Estou aqui trazendo novas informações para vocês diretamente dos Estados Unidos no evento da ONU que está acontecendo nos Estados Unidos e o discurso para lá de sem vergonha do presidente Lula. Acompanhe comigo aqui no Faroeste a Brasileira. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no canal, ative o sininho da notificação e compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas vejam. Então, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Muitas situações inusitadas na ONU, estamos todos expectantes com o discurso do presidente Lula, que por tradição o Brasil abre os discursos de todos os presidentes e logo em seguida o presidente Trump. Todos atentos com isso e em meio das tensões diplomáticas recentes, o presidente Lula assumiu hoje a responsabilidade de abrir a 80ª Assembleia Geral da ONU em Nova York, nos Estados Unidos. O evento ocorreu um dia depois dos Estados Unidos anunciarem novas sanções contra o Brasil, que envolveram figuras ligadas ao governo federal e ao STF. Importante clarificar, as sanções não foram contra o Brasil, não teve tarifas, nada comercial no horizonte, e sim sanções a CPFs, que são sanções diferenciadas. Na abertura da fala, Lula rejeitou a anistia aos envolvidos nos atos do 8 de janeiro como uma forma de pacificação do Brasil. O brasileiro também atacou as medidas do governo de Trump nos Estados Unidos, as quais classificou como, abre aspas, sanções arbitrárias e intervenções unilaterais, fecha aspas. Vamos ouvir e já começamos com o nosso debate de hoje. Mesmo sob ataque sem precedentes, o Brasil optou por resistir e defender sua democracia, reconquistada há 40 anos pelo seu povo, depois de 2 décadas de governo ditatoriais. Não há justificativa para as medidas unilaterais e arbitrárias contra as nossas instituições e nossa economia. A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Esta ingerência em assuntos internos conta com o auxílio de uma extrema-direita subserviente e saudosa de antigas hegemonias. Falsos patriotas arquitetam e promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade. Coronel Melo Araújo, começo contigo como nosso convidado de honra hoje. Eu não sei se entendi bem, mas o Lula falou como se eu estivesse falando na câmera e você está aqui. Aí você fala na câmera e eu estou aqui, mas ninguém fala com ele. Ninguém se fala um com o outro. O Lula tratou um pouco duro ao Trump, dizendo que não aceitaremos ingerências, e a única ingerência que a gente pode observar, e não considero ingerência, porque são penalidades contra pessoas físicas, e no caso da tarifação já ficou claro de porquê. Qual é a tua observação? O Segra, eu vejo assim, o Trump, um político, no nível dele, ele tem muitas informações privilegiadas pelo serviço que eles têm lá, CIA, serviço secreto. Ele, quando ele se posicionou em relação ao Brasil, é porque ele vê um perigo, na verdade, de você ter um país que é vizinho dele, né, o Brasil vizinho dos Estados Unidos, e ele não quer ter um vizinho envolvido com coisas erradas. Ele não quer ter como vizinho alguém que tem amigos que são ditadores, né? Podemos falar do Maduro, que são procurado pela justiça. Ele não quer ter como vizinho alguém que é amigo do Gustavo Pérez, o Petro, que aqui no Brasil fala para liberar a cocaína, eles estão combatendo as drogas. Ele não quer ter como vizinho alguém que apoia o terrorismo, apoia o Irã. Então, eu vejo que o Trump, ele se coloca realmente como um líder da nação, querendo defender o povo dele. E ele percebeu o que está acontecendo no nosso país e está, sim, botando o dedo. Está botando o dedo e mostrando o caminho que tem que seguir. Infelizmente, a gente vê que algumas pessoas da Suprema Corte,
eles estão julgando com o fígado. Estão julgando não como juízes, até como promotor. E isso não é a função de um judiciário. E tenho certeza que ele está muito preocupado, né? Quando a gente já vê alguns países, a ditadura, quando é do judiciário, é muito difícil para reverter. Então, o que o presidente Trump está fazendo é justamente mostrando para o mundo que o Brasil está no caminho errado e até as falas dele, ele dá oportunidade para trazer para o caminho certo. Como falou assim, vou encontrar com o Lula para a gente acertar as coisas aí, né? Ele até falou de forma meio brincando, né? Abracei o Lula e tal. Ou seja, o que ele quer é chamar o Lula para uma conversa e falar assim, isso aqui é assim, O Brasil está se afastando dos países que nós sempre tivemos boas relações, se afastando dos Estados Unidos, Israel. Você pega Israel aí quando teve aquela em Minas Gerais que nós tivemos lá, que estourou Brumadinho. As tropas de Israel vieram aqui, ajudaram muito com equipamentos sofisticados. Sim. E a gente está se afastando desses povos. Então, o que o Trump fez aí é simplesmente mostrar que o Brasil caminha errado, está mal. Se ele não mudar o rumo, vai perder mais ainda. Esse governo aí, o presidente Lula, ele mente, eu não sei como o povo não acredita mais ele vem falar em democracia, né? É impressionante como eles usam a palavra democracia. Democracia é o povo povo não está sendo respeitado, então não tem que falar em democracia. Anistia, eles ganharam anistia, gente que explodiu o corpo de pessoas, que matou alunos da polícia do Barro Branco na década de 70, que ali em frente ao exército cometeram crimes lá com explosão, matando lá o sargento Kozel. Então, e foram anistiados, inclusive chegaram à presidência. Então, realmente para pacificar o nosso país, o único caminho é a anistia, e eles estão indo justamente na contramão. Agora, Luiz Arthur, quando a gente observa, e temos aqui no chat dizendo hoje não precisamos a narrativa do Jancho, né, porque já está ao vivo e em direto. Mas o Lula fala para quem? Porque quem aplaudia, como sempre, as palmas não mostravam, mas nós sabemos que Janja e a turma da delegação batendo palmas e aí pulsa o resto a bater palmas. Mas era uma fala para quem? Para a militância daqui e para quem? Pois é uma boa pergunta, Segré. Eu vou falar uma coisa aqui, Segré. Eu sei que na democracia, assim, quem ganha governa o país. Mas eu preciso dizer que o Lula não me representa. Ele pode até ter ganho a eleição, mas ele vai lá falar em nome do Brasil, ele não me representa como brasileiro, porque eu não acredito nas coisas que ele fala, eu não concordo com as coisas que ele fala. Embora ele esteja lá falando em nome do Brasil, está lá a bandeirinha do Brasil, ele não me representa, eu tenho certeza que não representa boa parte da população. Ponto número 1. Ponto número 2. Ele deu muitas indiretas. Eu, particularmente, não gosto desse tipo de postura. Ou você fala olho no olho, cita nome e sobrenome, porque ele fez um discurso em que ele atacou os Estados Unidos, em que ele atacou o Trump, mas ele não fala Estados Unidos e ele não fala Donald Trump. Boa. Pode até ser que a diplomacia recomende isso. O professor Sônia vai poder explicar melhor, né? Talvez em termos diplomáticos não seja elegante você citar nome e sobrenome. Eu não gosto. Se ele tem algum problema com o Trump, ele que diga. Donald Trump está interferindo no Brasil. Diga. Estados Unidos estão interferindo na soberania brasileira. Agora, ficando mandando indiretazinha, eu não gosto. Agora, do ponto de vista econômico, que é a minha área, eu acho que pelo menos a boa notícia da Assembleia foi que o Trump, de forma elegante, abriu a possibilidade de o Brasil negociar. E eu tenho dito desde o primeiro dia que o Brasil deveria ter inteligência. Quando eu falo Brasil, nesse caso, é o governo Lula. Não sei se é pedir muita inteligência, mas deveria ter inteligência de negociar. O Brasil, em termos econômicos, é uma formiguinha. Os Estados Unidos são um elefante. A formiguinha não vai brigar com o elefante. A formiguinha vai ser inteligente e vai negociar
com o elefante. E tem muita oportunidade de o Brasil negociar. Porque para a gente o que interessa nesse momento é reduzir a tarifa de 50% para o patamar anterior de 10%. É verdade que o Trump já cedeu em 700 exceções, mas tem muita empresa e muitos setores no Brasil ainda sobretaxados em 50%. Então eu faço um apelo ao presidente Lula: use a inteligência e aproveite a oportunidade que o Trump lhe deu. Negocie para ajudar a economia brasileira. Bom, mais um que detona a nossa pauta. Os senhores leem o que está escrito aqui? Porque aqui, quando vocês leem o que está escrito, você vai ver que depois de ouvir o Lula, que nós vamos ouvir de novo, a gente vai ouvir o Trump falando exatamente o que você adiantou. Então, meninos, por favor, leiam a pauta. Porque senão detona tudo. Foi do André. Culpa do André, isso aí. Desculpa, você faz aula de etiqueta? Não. Eu também não. Mas quem faz aula de etiqueta é o professor Suárez. Perfeito. Então, do ponto de vista da diplomacia, professor, explique a fala do Lula. Se você Por que conseguir. ele não cita o Trump e por que ele não cita os Estados Unidos? Posso fazer uma comparação? Claro. Em diplomacia, você nunca deve dizer sim ou não. Por quê? Porque quando você diz o sim, você assume um compromisso com aquele indivíduo, e se você é o tomador de decisão em última instância, significa o quê? Que a partir de então, se você retroceder, você perde a credibilidade. Quando você diz não, significa que você fecha as portas. Boa. Normalmente se diz talvez mediante tal coisa. Normalmente é o que se faz, porque aí você coloca o impositivo para que o cara tome a decisão de ceder aquilo que você quer. Aí voltando, fazendo esse paralelo. Não é necessário ou muito comum que você nomeie diretamente. É como você está dizendo não para alguém. Porque se você nomeia numa situação que é uma situação de embate, você está dizendo minhas portas estão fechadas. É como se estivesse dizendo não para qualquer coisa que você fala. E se você nomeia da perspectiva positiva, você está dizendo o meu compromisso é com ele. E aí começa a movimentar todas as forças que estão ao redor, para fazer um sistema de peso e contrapeso. Numa dessa você dança em termos de negociação. Agora, eu entendo o que o Arthur está falando. Por quê? Porque todo mundo sabe quem é o inimigo dele agora, do Lula. O inimigo é o Trump. Não são nem os Estados Unidos, é o Trump. Mas ele está colocando, e aí eu tenho que fazer justiça, o primeiro cara na mídia brasileira que falou que aquilo que estava acontecendo em função do STF e as medidas que estavam tomando, isso ia gerar uma crise diplomática, foi o Arthur. E eu acompanhei em vários lugares. Ele falou, eles estão transformando um problema político nacional numa crise diplomática internacional. Eles, o STF, em especial o ministro Alexandre de Moraes. E aí, por qual razão eu estou dizendo isso? Quando você olha o posicionamento daí, eu entendo que o Arthur solicita. Fala logo direto, porque todo mundo já sabe. Mas a questão que tem é, nesse caso, se ele fala direto, aí ele vai receber uma paulada muito mais direta do que aquela que o Trump fez. Porque o Trump já foi para colocar as cartas na mesa. Vamos tentar entender qual é a jogada do Trump. Eu acho que foi o Paulo Figueiredo e o Eduardo Bolsonaro, duas pessoas para quem uma grande reverência pelo que eles estão fazendo. Eles falaram, o sistema de negociação do Trump é muito claro. Ele bate pesado, depois ele não é que ele retrocede, ele alivia, chama para negociar nas condições, tempo e horário que ele deseja. Ou seja, por quê? Porque tempo batido pesado, ele já tirou as rotas de fuga daquela pessoa. Boa. Então isso é uma jogada fantástica. Aí fica uma outra questão. Como é que os norte-americanos raciocinam? Que até vem ao encontro dessa maneira de negociar. Eles raciocinam como jogadores de pôquer. As pessoas têm o hábito de achar que jogo de pôquer é jogo para vagabundo, é sorte. Não. É um jogo que envolve o conhecimento das peças, o conhecimento do cálculo estratégico que pode ser feito, e, em especial, o conhecimento dos traços comportamentais do teu adversário. Por isso que ele joga assim, porque ele vai no traço comportamental do adversário. É um jogador de pôquer puro. Ele dobra a aposta por uma razão simples. Como é que o pôquer funciona? Eu tenho as minhas cartas e eu sei o jogo que eu tenho. Eu não sei o jogo que os outros têm, mas eu sei o jogo que eu tenho. Na escala dos jogos mais fortes, os Estados Unidos têm um jogo mais forte e difícil de ser... Absolutamente. Porque ele tem o Royal Flush. Ele tem o máximo jogo, então ele pode ficar dobrando. Mas aí é que ele analisa os traços comportamentais do seu adversário. Por isso que ele fez essa jogada. Depois dele ter dado a pancada, disse, eu estou aqui para conversar com o Lula. Só tem um detalhe. Na hora de conversar com o Lula, ele vai colocar alguns elementos que são fundamentais. Restaurar a ordem do Estado Democrático de Direito no Brasil, punir os abusadores, porque se o Brasil não fizer, ele fará. Esse é o ponto.
Eles farão, eles vão punir os abusadores. E além de colocar isso, ele deixa muito claro, nós não podemos, foi o coronel como o coronel falou, nós não podemos, na nossa área de influência, aceitar que o Brasil seja menino de recado da China. Os chineses e os russos estão rindo de orelha a orelha, estão dizendo, aqui, otário, nós nem pagamos para ser nosso despachante, ele já está lá falando em nosso nome. Usou todos os argumentos e discursos que são de interesse dos inimigos estratégicos dos Estados Unidos. Então ele facilitou. O que o Trump fez? Vocês estão errados, vocês estão do lado errado e só vão crescer estando ao nosso lado. Não é porque estarão do lado do mais forte, não é isso. É que ele sabe qual é o limite de negociação e avanço que o Brasil terá com esses dois aliados. A China não pensa nos outros, pensa apenas em si, apesar do discurso do multilateralismo. É que nem aquele cara que diz assim, não, eu quero você do meu lado. Mas para quê? Para você, no caso dos Estados Unidos, para você crescer e a gente ser parceiro de combate. No caso da China e da Rússia, quero você do meu lado. Para quê? Para você ser minha plataforma ou para ser meu vassalo. É isso que o Trump falou. Só do nosso lado vocês vão crescer. É isso aí, pessoal. Essa aí foi a notícia do Faroeste à Brasileira. Ainda quero deixar aqui com vocês mais uma informação do Temer. Em uma entrevista, Temer diz que será necessário repensar toda a proposta de anistia após sanções dos Estados Unidos contra a esposa de Moraes. O ex-presidente Michel Temer, MDB, afirmou nesta segunda-feira, 22, que a proposta de reduzir as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados por envolvimento na tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 precisa ser reavaliada após as sanções impostas pelos Estados Unidos à esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. E o que tem a ver uma coisa com a outra? É claro que eles não querem dar anistia. Eles não querem dar anistia. E outra, eles estão querendo dar, na realidade, dosimetria. E isso a direita não pode aceitar. Com certeza não devemos aceitar esse PL da dosimetria, né? Essa farsa deles. Pessoal, mais uma vez eu agradeço a vocês terem assistido até o final. Eu peço também que vocês se inscrevam no canal, deixem seu like e ative as notificações, que isso vai me ajudar demais aqui na plataforma. E eu sempre vou estar trazendo novos conteúdos para vocês aqui. Valeu e até o próximo conteúdo.